nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Abra a palavra comigo no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O tema da mensagem é: aceite a justiça de Deus. Você pode repetir comigo? Aceite a justiça de Deus. O tema da mensagem que o Senhor vai falar ao teu coração é este: aceite a justiça de Deus. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Eu posso ouvir um amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, e para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Levante a tua mão e repita comigo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repita comigo mais uma vez: todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, entregamos ao Senhor as nossas vidas e pedimos a ti que fale ao nosso coração. Para a glória e para o louvor do teu nome nós oramos e agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Diga amém, diga glória a Deus. Está chovendo lá fora, está dando para ouvir a minha voz aí? Amém? Um dia você ouviu alguém falar para você assim: olha, eu creio que Deus é bom e todos serão salvos. Você também já ouviu alguém dizer que todos vão para o céu. Você também já ouviu alguém falar que uma vez aceitado Jesus como Senhor,
é salvo para sempre. Quem já ouviu falar essas expressões que eu disse aqui? Pois bem, a Bíblia vai nos falar acerca daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos judeus que moravam em Roma, aos judeus que moravam até mesmo em Israel. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu a todos os judeus, por ele ser judeu, ele também tinha um amor especial a todos aqueles que eram da sua própria terra, eram seus contemporâneos. Note bem que Jesus veio para salvar aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram. E nós podemos dizer glória a Deus por isso, que Ele nos adotou. Você pode levantar a tua mão e dizer graças a Deus. O Senhor te adotou, e Ele agora te chama como filho, porque existe uma promessa lá atrás de Abraão, que foi dada aos judeus, mas essas promessas agora nos acompanham, porque nós recebemos Jesus e aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Você pode dizer glória a Deus? Note bem, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele deseja com todo o coração que todos os judeus sejam salvos. E ele diz também que esta é a vontade de Deus, que todos os judeus, mesmo rejeitando a Cristo, sejam salvos pela pregação da palavra que ele estava fazendo. Olha, ele diz que ele é testemunho de que todos os judeus que conhecem a lei são zelosos por Deus. Eles são praticantes daquilo que eles aprenderam, porém sem entendimento. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que Deus tem um desejo que todos os judeus sejam salvos. E agora ele expõe isso para toda a humanidade. Deus tem um desejo, como eu, e talvez até mesmo a igreja, que todos sejam salvos. Mas a Bíblia declara que só existe uma forma de ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo começa a dizer. Olha, os judeus, eles querem agradar a Deus. Os judeus, eles têm zelo com as coisas de Deus. Porém, eles não têm o entendimento porque eles desconhecem a justiça de Deus. E por desconhecerem a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Eles procuram colocar em prática aquilo que eles acham que é justo e não se sujeitam à justiça do Todo-Poderoso Deus. Estão me entendendo? A justiça que vai salvar o homem não é a justiça dele, é a justiça de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz que o fim da lei é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós pregamos Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. A Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse, se direciona, ele te direciona a Cristo Jesus. A Igreja Batista Missionária procura te levar a Jesus Cristo. O que fazemos aqui é para Cristo, os louvores que são entoados aqui é para Cristo, toda pregação aqui tenta te levar a Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo, você está vivo por causa de Cristo, e todas as coisas que você conquistou até hoje é por causa de Cristo. Você pode levantar a tua mão e dizer glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo quer que os judeus também sejam salvos. Ele quer também que as pessoas que procuram praticar sua própria justiça também sejam salvos. Deixam de estabelecer a sua própria, mas deixem que a justiça de Deus entre nos seus corações e entregue a vida para Cristo, porque todo aquele que crer
será salvo. Todo aquele que confessa com a sua boca será salvo. Todo aquele que crê com o coração será salvo. Todo aquele que permanece firme até o fim será salvo. Todo aquele que glorifica o nome do Senhor, você pode levantar tua mão e glorificar o teu Deus, será salvo. Todo aquele que exalta o Deus vivo será salvo. Todo aquele que crê na promessa será salvo e terá a vida eterna com Ele para todo sempre. Aleluia. Ele ainda escreveu no versículo 5: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, ou de acordo com a lei, viverá por ela. Mas você que estuda a palavra de Deus, vai entender e vai perceber que se você desviar um só caminho da lei, você já está condenado. Porque a lei era rígida, era olho por olho e dente por dente. E o apóstolo Paulo vem agora esclarecer que a fé, ela precisa ser decorrente juntamente com a justiça, não do homem, mas a justiça de Deus. Nós procuramos explicações para muitas coisas. Nós não sabemos nem discernir o dia ou o tempo que nós vamos morrer. Nós não sabemos e nem podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura, não podemos acrescentar 1 segundo à nossa vida, porque a nossa vida está na mão de Deus, inclusive aquele que tem a própria justiça. O homem que vive neste mundo questionando a si mesmo, perguntando a si mesmo, querendo mostrar para todo mundo que ele é sábio, ele está sendo enganado pelo próprio sentimento ou pelo próprio coração. Moisés, ele diz: quem subirá ao céu? Quem poderá ir até o céu? Moisés está falando isso porque muitos corações do mundo lá fora, que querem viver com a sua própria justiça, querem questionar, querem perguntar: quem aqui já foi ao céu? Quem aqui pode provar que o céu existe? O apóstolo Paulo diz que muitos questionavam naquela época: quem pode trazer Jesus de volta e provar que ele realmente ressuscitou? Ele ainda pergunta: quem poderá trazer do alto a Cristo? Se você trouxer Cristo aqui, eu vou aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pessoas querem questionar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Mas ainda diz o Senhor, ainda diz a palavra, ainda diz o apóstolo Paulo: quem poderá descer ao abismo? E as pessoas ainda ficam questionando: se Cristo foi ao abismo, ele deve voltar, onde ele está? Da mesma forma é os dias de hoje. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer nada daquilo que vocês estão falando, porque a minha justiça é que deve prevalecer. O apóstolo Paulo vem ao nosso encontro hoje para lançar por terra os achismos, para lançar por terra a sua justiça. Talvez você seja zeloso de Deus, talvez você seja temente a Deus, mas está fazendo isso sem entendimento, e se fizer sem entendimento, isso não vai te levar para o céu. Ele diz: olha, a palavra está perto de ti. A palavra de Deus está sempre nos procurando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada que corte dos dois lados. Ao entrar e ao sair, a palavra de Deus sempre vai fazer efeito no meu e no teu coração. Não me importa se você está lá embaixo ou se você está lá embaixo ou se está lá em cima. A palavra do Senhor, quando ela te alcança, ela te transforma, ela quebra o coração de pedra e faz um coração de carne que vai sentir conforme a vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Não seja enganado pelo teu coração.
O apóstolo Paulo sempre frisou isso, que o nosso coração é enganoso. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu não ia ficar velho. Forte, bonito. Como a Patrícia diz, um brotinho. Um gato. Oh, que maravilha. Mas aquele gato foi ficando velho, gente. Foi ficando de cabeça branca. O entendimento da palavra foi entrando no coração. E agora eu tenho a certeza que essa vida vai passar como vapor, mas eu tenho a minha vida eterna com o Senhor Jesus lá na glória. E lá eu vou aceitar ela falar comigo. Você continua um gato. Oh, maravilha. Mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração continua nos enganando. Os meus sentimentos me enganam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela precisa estar enxertada em nós, e se alguma dúvida tiver, eu não posso confiar no meu coração quando eu for afrontado com a palavra. Tenho que confiar na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares, não é isso que está escrito aí? Você pode acompanhar comigo, olha. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que tem maldição na nossa vida que ela é quebrada com palavras. Porque tem maldições que entram na tua vida com palavras. E ele está querendo dizer o seguinte: se você quiser quebrar a maldição na tua vida, confesse com a tua boca Jesus Cristo como o seu Senhor. Crê com o teu coração que Deus, com todo o poder, o ressuscitou dentre os mortos. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Deixa a sua justiça de lado. A sua justiça pode te levar para o inferno. O inferno é tão real quanto o céu. Sabe por que o inferno é real e o céu também é real? O inferno é real porque Jesus falou do inferno e foi até lá, pegou a chave da morte e pegou a chave também do inferno. O céu é real porque Jesus veio de lá. Que não tem em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Que não usou por usurpação ser igual a Deus. Mas se humilhando, se tornando servo, ele habitou na carne. Mas deixou a glória, deixou o céu. Para receber um nome que está acima de todo nome. No qual, preste atenção no que eu vou dizer agora. Aquele que tem a própria justiça, aquele que acha que o entendimento dele é maior do que o entendimento da palavra de Deus, ele vai ter que se ajoelhar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Que toda autoridade foi entregue a Ele e foi dada a Ele. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo está dizendo que é necessário confessar Jesus com a boca. É necessário o inferno ouvir. É necessário o mundo ouvir. É necessário os anjos caídos, os anjos de Deus. É necessário toda a natureza ouvir que eu pertenço a Jesus Cristo, meu Senhor. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia. É necessário crer com o coração. Crer que Ele, o Pai, ressuscitou seu Filho dentre os mortos. É necessário aceitar a justiça de Deus, não a nossa. Tem um CD lá em casa, aliás, fica dentro do carro. Esse CD já está dentro do carro, já tem uns 5 anos. Fica lá rodando, entra dentro do carro, liga o carro, automaticamente já entra a música e o CD vai passando. Tem uma música que me chamou a atenção.
A música diz assim: ainda bem, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar. Ainda bem que Deus não dá tudo o que eu quero. Porque nem tudo que eu quero eu preciso. Nem tudo que eu preciso eu mereço. Até a porta que Deus fecha é livramento. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando a minha vida está na mão de Deus, quando eu confessei com a boca e criei com o coração, a minha vida é dele, é Ele que vai cuidar de mim. A Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Deus te conhece pelo nome. Deus já leu um livro lá chamado Livro da Vida. Tem lá um nome escrito assim, você vai dizer glória a Deus, tá? Pedro Gonçalves dos Reis. Está no Livro da Vida, viu, Jean? Eu não sou doido de apagar o meu livro de lá, viu, Luiz? O diabo não tem essa autoridade para apagar o meu nome no Livro da Vida. Agora, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz que Ele não distingue entre judeu e grego, que Ele é o Senhor de todos, porque Ele é rico para todos que o invocam. Se você está me ouvindo e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele. Largue a sua justiça, que é falha, e deixe a justiça de Deus entrar no teu coração. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele não vê como o homem vê. Opa! Deus não vê como o homem vê. Lembra lá da história de Davi? O homem vê o exterior, a aparência exterior. Mas o Senhor, Ele vê o seu coração. Deus está sondando os corações aqui nesta noite. Ele está sondando os corações de quem está nos ouvindo. Deus sabe se eu entreguei minha vida para Ele ou não. E aí encontramos as pessoas que querem prova. Me prove então se eu não vou ser salvo. Nada melhor do que pegar a palavra de Deus e provar na palavra. Jesus sempre fez isso. A parábola do semeador, ela diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que não se aprofundou na terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, ela secou. Outra caiu em espinhos. Caiu em espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. A semente é a palavra de Deus, que vai de encontro ao coração daqueles que creem e daqueles que não creem. E ele explica a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata e o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. De certo que existem pessoas que vão deixar o inimigo roubar a palavra. Outras vão deixar circunstâncias o tirarem da igreja. Outros vão deixar os problemas, os afazeres, as coisas do mundo levarem aquilo que Deus plantou no seu coração. Mas eu quero profetizar nesta noite que a semente, a palavra de Deus, caiu em terra fértil, em terra boa. Você pode levantar a tua mão, aí o inimigo não vai roubar, aleluia, glória a Deus. Aí você vai permanecer para a glória de Deus, aleluia, e você vai vencer as dificuldades da vida com Cristo. Você vai glorificar Jesus na tua vida, porque Ele é o Senhor da tua vida, aleluia. Ainda eu quero falar de uma outra passagem, que fala sobre as 10 virgens. Se você prestar atenção na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias, 5 eram sem entendimento, e 5 eram prudentes. Ou seja, 50% aqui encontrou com o noivo e foi com o noivo. Outras 50 ficaram para trás, porque a porta se fechou. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro dele. Então levantaram as nécias, levantaram as prudentes, com suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. As nécias perceberam que não tinham azeite. E disseram: dá-nos o azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então deixa eu profetizar, você está para o lado de dentro com o noivo, aleluia. Levanta a mão e diga assim: glória a Deus. Mais tarde, chegando as virgens, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, a minha justiça, Senhor. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Evangelho de João, capítulo 1. A palavra do Senhor diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, aleluia, cheio de verdade, glória a Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra do Senhor nos diz nesta noite que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai cear, você que vai confirmar a sua aliança com Cristo, a saber que para tomar ceia eu preciso avaliar a mim mesmo, examinar a mim mesmo. Eu preciso entender que é necessário invocar o Senhor. Eu preciso entender que é necessário crer na palavra. Eu preciso entender que é necessário ouvir e não escutar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda escreve: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso não quer dizer que é formoso os meus pés porque eu estou usando um sapato bonito. Seus pés são formosos porque você tem vida com Deus, aleluia. Seus pés são formosos porque você decidiu entregar sua vida para Jesus, glória a Deus. Eu não consigo comprar salvação com a minha beleza, eu não consigo comprar salvação com o meu dinheiro, eu não consigo comprar salvação com a minha justiça, com a minha sabedoria, porque a sabedoria do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus. Mas eu consigo, pela graça, ganhar a salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor é por causa dele, é com ele, é para ele, é por meio dele. Eu vou encontrar com você lá no céu. Você pode dar um abraço quem está ao teu lado e dizer para o teu irmão que teu nome está escrito no livro da vida, abençoado. Esse mesmo abraço que você está recebendo, você vai receber do teu irmão também lá no céu, aleluia! Não haverá choro, não haverá pranto. Vamos ver Jesus face a face, como eu estou olhando para a Bia aqui neste momento. Eu vou olhar bem nos olhos do meu Senhor, e se possível for, eu vou cair aos seus pés, vou agarrar os pés dele. Jesus vai ficar só para mim lá no céu. O amor dele é para todos. Tem Jesus para todo mundo. Você pode levantar a tua mão e dizer assim, amém. Quero convidar os diáconos. Daqui a pouco eu vou orar pela tua vida. O que tem
a Deus. Você pode dizer comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Erga a sua mão, o pão acima da tua cabeça. Aleluia. Trazemos à memória, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Trazemos à memória a coroa de espinhos sobre a tua cabeça. Trazemos à memória os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Trazemos à memória, Senhor, a lança furando o seu lado direito. Trazemos à memória, Senhor, as chicotadas, as humilhações. Trazemos à memória o Senhor sendo chamado de homem de dores, e não havia em ti nenhuma formosura, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Esse pão se torna um só pão, o corpo de Cristo. Em memória do Senhor, comamos o corpo de Cristo. Levante a tua mão e diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, erguemos as nossas mãos e se torna um só cálice, o cálice do Senhor. Trazemos a memória que é o cálice da nova e eterna aliança, não sendo necessário mais sacrifícios de animais, pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aceitou o sacrifício, e o teu sangue nos lava, nos purifica, nos redime, e nós juntos anunciamos que o véu foi rasgado, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Aleluia. Anunciamos a morte e ressurreição do Senhor, e aguardamos a sua volta. Bebamos todos o cálice do Senhor. Erga sua mão e
Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alegre-se, igreja, o teu coração. Vive os passos, continue firme, pois Ele em breve voltará e nos levará para estar com Ele para todo sempre. E se cumprirá diante dos teus olhos a palavra que diz: veremos a Ele face a face como Ele é, e seremos como